Última moção, antes do debate das chapas. Moção de repúdio... Quê? Moção de repúdio à tentativa de salvar o corrupto Aécio Neves. O Brasil assiste a uma das maiores crises políticas da sua história, com sucessivos escândalos de corrupção envolvendo a cúpula do governo Temer. Um dos principais atores da quadrilha que dirige o país é o senador Aécio Neves, do PSDB, defensor de todos os ataques a direitos já aprovados pelo governo e com uma infinidade de provas demonstrando seu nítido envolvimento com recebimento de propina, Caixa 2 e tentativas de obstruir investigações. O STF acaba de negar o pedido de prisão do parlamentar mais uma vez, mas determinou seu afastamento do mandato e recolhimento noturno à residência. Não, presidência não. O Congresso, no entanto, começa uma vergonhosa operação salva-todos, buscando garantir o mandato de Aécio, já enxergando o risco que correm os outros dezenas de corruptos também investigados. Os trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul, reunidos em Assembleia Geral, repudiam mais essa iniciativa do Congresso para salvar o pescoço de políticos que fazem da política um balcão de negócios espúrios e criminosos. Cadeia para corruptos, seja de que partido forem. Assina o coletivo Luta Sem Trajufe. Alguém contra? Necessário defesa? Não? Defender, né? 13 minutos, 2 minutos. Acho que é importante. Tá, 2 minutos é suficiente? 2. Vamos fazer em 2 minutos, então. O colega defende a defesa da moção e a gente passa a votação. Vai ser rápido, pessoal. Se a gente se escutar com respeito, vai ser rápido. Pessoal, o problema dessa nota é que ela não entende o que nós estamos vivendo no país hoje. Nós vivemos num país que está a largos passos indo para o fascismo. Acabamos de votar um negócio sobre o Santander. É verdade. Grupos proto-fascistas indo na rua para tentar intimidar e impedir a exibição de obras de artes. Em tudo que é lugar. A gente viu o caso do Rafael Braga, injustamente na cadeia, né, com provas forjadas, com pinho-sol, né, como se fosse explosivo plástico. A gente vê que o nosso país está degringolando. As nossas instituições, elas não existem mais praticamente. Tanto o executivo, o legislativo e o próprio judiciário, que agora faz decisões da sua própria cabeça, né? Sem ter nenhuma legalidade, não ter nada na Constituição. A imunidade do senador não é para proteger o corrupto do Aécio, não é para proteger corrupto, é para proteger a democracia, para que um poder não dê golpe no outro. Eu quero que o Gilmar Mendes perca o mandato dele, mas eu sei que na Constituição não tem nenhuma previsão para, por exemplo, senadores cassarem o mandato de Gilmar Mendes, assim como não tem nenhuma previsão do que o judiciário possa afastar um senador da República. Então isso é mais uma face. Não é porque é o corrupto do Aécio Neves que a gente não vai reconhecer mais um passo que a gente está dando em face do fascismo no nosso país. E podem ter certeza que se eles estão usando na guerra de gangue deles contra o Aécio, contra o trabalhador é muito pior, contra o senador, contra os sindicatos dos trabalhadores, vai ser muito pior, assim como foi com o Rafael Braga lá, aquela outra decisão da cabeça dos juízes que não tinha nenhum embasamento legal. Bom, companheiros, boa tarde a todos, todas. Eu quero começar dizendo que nós aqui, inclusive, participamos da luta pela libertação e agora pela absolvição do Rafael Braga, né, que é o único preso político das manifestações de junho de 2013, que alguns disseram que seriam manifestações de direita, né, discordo,
mas felizmente há pouco foi deferido seu habeas corpus, depois de uma longa luta pela absolvição. E quero discordar de querer igualar Rafael Braga com Aécio Neves. Me desculpem, mas não temos como concordar com essa analogia. Eu quero... Para o tempo. Eu gostaria de pedir aos colegas que escutem. Eu escutei discordando de toda a fala do colega e quero o mesmo respeito. Eu acho que a gente não pode ter uma construção que coloca Aécio Neves, inclusive, e corretamente, como um dos atores de uma política de repressão, de criminalização, e sim, que vai em direção ao autoritarismo, e ato contínuo quando esse corrupto, que tem uma infinidade de provas contra si, das quais todos nós, ou quase todos nós, já tivemos conhecimento, está sendo nem preso, porque nem isso o Supremo fez, mas afastado do mandato, sair em sua defesa, como está sendo visto nessa Assembleia. Não faz muito tempo, nós trouxemos a uma Assembleia Geral a bandeira Cadeia para Corruptos. Uma bandeira histórica da esquerda, que inclusive a gestão anterior do sindicato fazia adesivos naquele tempo com Cadeia para Corruptos. E a oposição, o próprio Paulo fez defesa contra essa bandeira, dizendo que era uma bandeira fascista. Cadeia para Corruptos virou uma palavra proibida no movimento sindical, como se nós tivéssemos que sair em defesa daquilo que há de mais podre na política nacional. E é esse tipo de manobra que a gente está assistindo mais uma vez se configurar na superestrutura do Congresso, que ajuda a gerar o ceticismo na classe trabalhadora, de não enxergar alternativa e não sair para a rua para derrubar essa quadrilha que está a arrancar os nossos direitos. Derrubar um por um desses corruptos que estão nos assaltando os direitos dia após dia. Portanto, a defesa em favor da moção de repúdio ao salva-todos. Há um grande partido se constituindo no país hoje. É o partido do salvem-se todos. E nós não fazemos parte desse movimento. Cadeia para corruptos, seja de que partido forem. Tempo. Em regime de votação, favoráveis ao texto da moção, tal qual lida anteriormente, levantem o crachá. Ok. Contrários? Ok. Abstenções? Algumas abstenções, declarações de voto. Por contraste, mesa entende que está aprovada a moção. 1 minuto para declarar voto e vamos para as chapas. Pois é, o senso comum venceu. É assim que é. É assim que está acontecendo nesse país todo. A elevação da consciência política está difícil. O caminho é o mais tortuoso. Nós não podemos, sob hipótese nenhuma, ignorar até o Estado democrático de direita. Nem isso nós não podemos ignorar hoje, porque é o que restou. A defesa intransigente da competência dos poderes, ela se dá na medida em que o senso comum olha para o seu umbigo e pensa na sua raiva intestinal, no seu fígado, e coloca dessa maneira. Nós estamos colocando a favor, nós estamos votando a favor de uma ditadura do judiciário. É isso que está sendo feito. Não é outra coisa. Só para encerrar, meus companheiros, eu quero dizer para vocês, não é o fim do mundo. É o início aqui dentro de uma nova discussão. Concluindo, Alain. E quando eu vim aqui falar a primeira vez, foi para incitar esse debate, que ele não é feito na nossa categoria. Obrigado, companheiro. Obrigado. Período 1 minuto. Eu não votei porque eu não tive
definição sobre o que estava exposto. Mas o que me preocupa é o seguinte: a gente está apoiando, por raiva de um criminoso como o Aécio, um caminho perigoso. Vejam o que foram várias das sentenças do Moro, que muita gente acha que é o salvador da pátria. Nem em casa ele consegue e está achando que pode julgar os outros. E fazendo fora da lei. Essa que é a preocupação. Se ele fizesse dentro da lei, mas não, para quem tiver tempo, pegue aquela sentença de condenação do Lula. Não estou defendendo o Lula a priori, mas peguem aquela sentença, 100 e tantas páginas, sem nenhuma prova jurídica. Só baseado em denúncias de notórios criminosos que estão lá presos. E ele fazendo, e o pior que está fazendo, só para concluir, é retomando métodos da era medieval. Que tu prende o cara, fica torturando psicologicamente até ele confessar alguma coisa que tu queira. E só solta mediante aquela senha. O Lula roubou. O PT roubou. A esquerda roubou. Concluindo. E nós estamos apoiando isso. É complicado. Tempo, obrigado. 1 minuto, Nayara. Eu acho que a gente tem que debruçar o sindicato um pouco mais em debater política de fundo mesmo, né? Acho que nós erramos lá atrás quando não reconhecemos, e eu não me incluo entre essas pessoas, o golpe. A gente erra agora quando referenda o golpe do judiciário, achando que o judiciário não faz parte desse golpe. Eu quero que o Congresso Nacional e todas as pessoas que estão lá dentro, com raras exceções, se imploda, né? Eu quero implodir o Congresso, acho que o AS merecia estar na cadeia junto com todos aqueles corruptos que estão ali, mas eu não acho que a gente faça isso invalidando o Estado Democrático de Direito. E não acho que o Judiciário Federal, essa nota não é por acaso, tá? As coisas não acontecem por acaso. Isso é uma tentativa de dizer que uma parte da categoria defendeu o Aécio ali na frente, né? Como aconteceu lá atrás. Então, desculpa, mas aqui ninguém é ingênuo, né? Foda-se o Aécio e o resto da sua turma, né? Foda-se o Aécio e o resto da sua turma. Mas eu quero que a gente luta pela democracia de fato, ou a gente está fazendo brincadeira de criança aqui, né? Obrigado. Último, Paulinho, 1 minuto. E vamos para a inscrição. Tem 2 chapas. Eu me abstive nessa votação para não cair nessa armadilha retórica. Acho que a discussão dessa moção é uma mera armadilha retórica. A gente tem que raciocinar da seguinte forma: se o Supremo realmente estivesse para combater a corrupção, por que não decretou a prisão do Aécio conforme o MP pediu? Então, vamos com calma, vamos com cuidado, quando a gente fortalece ditaduras do judiciário, porque vamos olhar na história quando isso aconteceu e para onde a humanidade foi. Vamos dar uma olhadinha, uma pesquisada na história. Entende? Para não legitimar esse tipo de coisa aí. E, acima de tudo, não ficarmos aí com essas armadilhas retóricas que estão nos tirando do debate principal.